Bem-vindos a mais um podcast criminal. Eu, Camila Pavan. E eu, Thaisa Monari. Vamos falar hoje sobre o tema Sociedade. A gente não veio lavar roupa suja aqui na frente de todo mundo. Nós vamos sim. Pessoal, a ideia desse podcast de hoje é trazer para você, principalmente o advogado que está iniciando, o que é ter uma sociedade. Como é ter uma sociedade de advogados, o que isso pode te agregar, se é melhor trabalhar sozinho, se é melhor você trabalhar com alguém. Eu mesma tive meus anos de carreira trabalhando sozinha, hoje tenho as minhas sócias, estou aqui eu e a Camila, temos também a Mariana em Londrina, então acho que é muito legal trazer para vocês a perspectiva de como escolher um sócio, Camila? Isso que é muito importante. E quais são as funções dentro do escritório e como que a gente faz para lidar dia a dia, porque o sócio você convive mais que o marido e mulher, porque a Camila convive mais comigo que com o marido dela, tenho certeza. Se for pegar as horas de um dia, eu convivo mais com a Thaisa do que com meu marido dentro de casa. Certeza! Então, assim, a gente tem que se dar bem, né? Sobretudo, a gente tem que se dar bem, porque é uma pessoa que você passa o dia inteiro, não só uma pessoa, com toda a equipe, mas principalmente a gente não só é sócia. Toma decisões. Não, a gente não é só sócia, a gente divide a mesma sala. Nossa, gente, tá achando que é cada um na sua salinha? A mesma mesa! A gente divide a mesma mesa. O pessoal deve estar pensando assim, gente, na mesma mesa, a gente fez uma mesa bem longa, com uma pequena divisória que guarda bagunça, as bagunças da Camila. Porque ser sócio é fácil. Agora, dividir a mesma sala o tempo todo, aí é outra história. Mas por que a gente até já tá indo lá pra frente? Por que a gente se organiza assim, né? Eu sinto isso, que a gente, às vezes, a Thaisa tá lá em Londrina, eu tô aqui em Maringá, daí eu preciso falar, Thaisa, eu preciso te ligar agora. Aí daqui a pouco ela, Camila, eu preciso te ligar agora. Porque parece que se a gente não tá falando uma com a outra, a gente não tá resolvendo as coisas. Não tá resolvendo as coisas. Isso é verdade, é verdade. Mas pra começar o podcast de hoje, a gente abriu uma caixinha de pergunta no seu Instagram. Sim. Inclusive, tá aí as perguntas? Eu deixei o celular carregando, mas eu lembro de algumas perguntas de cabeça. Lá na outra sala. Mas eu lembro de algumas perguntas. Da maioria das perguntas, o pessoal pergunta muito assim. Eu perguntei se trabalha sozinho, se tem sócios. Muitos responderam que trabalha sozinhos. E o que eu percebo na galera? Uma dificuldade de desenvolver. Eu vou falar por mim, vou começar falando por mim, Camila? Tá, então vamos começar esclarecendo esse ponto pro pessoal, Quando você sai da faculdade, vai advogar sozinho, vai fazer uma sociedade, o que a gente faz? Qual que seria o melhor caminho? Aqui a gente tem 2 exemplos, E aí a gente pode começar falando do seu. Sim, no meu caso, eu comecei sozinha mesmo. Não tive sociedade, não tive ninguém que se propôs ou quis montar uma sociedade, e eu também não busquei. Na época, não busquei, eu não tinha essa cabeça, uma mentalidade de ter uma sociedade. Eu não tinha condição, na verdade, nem de montar um escritório, A gente começa por aí. Então, eu não tinha nem como oferecer para alguém montar um escritório, porque eu não tinha condição. Então, fui lá, peguei, eu até falo muito isso, eu tinha o cartão de crédito de R$500 e um sonho. E fui lá, comprei uma mesa e coloquei no mezanino da loja da minha mãe. E ali eu comecei a atender. Então, no decorrer dos anos, eu tive um sócio que acabou se misturando num relacionamento e sociedade, não foi nada legal, e aí eu peguei, mas a maior parte foi sozinha. Então, foram aí quase até 2021, eu advoguei sozinha. E qual é o que eu posso dizer disso, da minha experiência, Eu chegou num ponto que eu cresci muito, mas eu estagnei. Por quê? Porque me faltavam coisas que eu não conseguia desenvolver sozinha. Então, por exemplo, igual a Camila entrou, ela organizou financeiramente o escritório. Eu não sabia o que os clientes pagavam. Eu tô quase organizando a vida financeira da Thaisa, gente. Não é só isso. Exato. Não, Exato. Mas é muito legal isso, porque assim... as pessoas sempre falam, mas por que fazer sociedade, Nossa, mas você vai tão bem sozinha, você é tão bem sucedida, você é uma advogada que todo mundo admira, por que fazer uma sociedade? E aí, às vezes, as pessoas não veem os bastidores, de tudo que acontece. Hoje eu atendi um cliente até em parlatório, eu falei assim, oi fulano, você não me conhece. Geralmente é a Thaisa que vem aqui falar com você e eu só tô por trás aqui organizando as coisas.
E aí, às vezes, nem o cliente para pensar que por trás de uma pessoa que está ali falando com ele, está dando suporte, né, está dando atendimento, também tem toda uma estrutura de um escritório, tem alguém gerenciando, tem alguma equipe peticionando, né? E a sociedade, ela traz muito isso, eu percebo isso. Então, eu acho que o principal ponto, e aí eu falo até de mim, né, porque eu comecei, quando eu saí da faculdade, eu fazia estágio aqui. A Camila era minha estagiária, gente. E a Mariane de Londrina também eram minhas estagiárias. Eu fazia estágio aqui e eu fui tentar a minha... na época, quando eu terminei minha faculdade, a Thaisa me propôs a sociedade, né? E eu tive um pouco de medo, né? Então, assim, eu pensava, nossa, mas o que eu posso acrescentar para ela, para o escritório dela? Porque eu já vi as coisas funcionando aqui dentro, né? E eu achava que eu não podia acrescentar em nada. E, na verdade, e aí eu fui tentar, né, advogar com um outro sócio. E, por incrível que pareça, eu acho que até muito parecida com o meu outro sócio, por isso que não deu certo, né? Porque a gente tem o perfil mais, assim, cauteloso, mais organizado, mais nesse sentido. E a Thaisa já é, assim, pé na porta, né? Um furacão. Igual nós gostamos hoje, né? Ela é calmaria e eu sou o furacão. Ela é organização, eu sou que sai bagunçando tudo. E aí até, igual ela falou, ó, ela nunca me falou que ela não aceitou a primeira proposta porque ela achava que não poderia agregar. E ela não sabe que nesse 1 ano que ela ficou fora daqui, eu ficava assim, Senhor, o bom filho a casa torna, o bom filho a casa torna. A Camila ainda vai voltar pra mim. Voltei. Mas eu acho que é isso. Daí, quando a gente percebe que um sócio não pode ser uma outra versão de você, né? Senão, o que adianta? Os opostos não se atraem na sociedade. Não se atraem na sociedade, não adianta. Os iguais, né? Os iguais, isso. Tem que... Então, assim, o que adianta eu fazer sociedade com um outro eu? Né? O que vai acrescentar? As minhas habilidades, eu já tenho as minhas habilidades, eu preciso de alguém que complementa as minhas habilidades. E daí entra um segundo desafio, que é conviver com uma pessoa que é totalmente o oposto, né? Totalmente não, eu não falo totalmente porque a gente não consegue conviver assim, com alguém que é totalmente diferente, eu acho assim, né? Eu e a Camila, a gente tem personalidades de rotina, de vida fora do escritório bem diferentes, né? O jeito... personalidades diferentes, porém o jeito de trabalhar e os objetivos são os mesmos. Sim. E aí é nisso que casa. Cada uma tem o seu jeito de trabalhar, cada uma tem essa qualidade, o seu defeito, mas no objetivo, no jeito de trabalhar, como a gente lida com os processos aqui no escritório, a gente abraça a causa mesmo. E eu acho que isso que faz a sociedade nossa funcionar. Muitas pessoas, acho que eu devem ter falado para você também, já pensaram assim, amigos, né? Quem me indicou a Camila foi o pai dela. Então a gente tem muitos amigos em comuns. E muita gente, algumas pessoas falaram, nossa, nunca imaginei que a Thaís e a Camila fossem dar tão certo na sociedade. Acho que você já deve ter ouvido isso também. Uma frase que eu anotei aqui, até que engraçado, que você acabou de falar. O que define uma sociedade para mim hoje, né? Pessoas diferentes alinhadas com o mesmo propósito. Boa. Né? Então, lógico que a gente é muito diferente, mas a gente tem o mesmo propósito, que é de fazer o trabalho dar certo, fazer o escritório ir para frente, fazer a coisa render, resolver o problema do nosso cliente, né? Então, jamais daria certo se uma tivesse encostada na outra, né? Nossa, sociedade não é para uma ir lá e carregar a cruz, suportar o fardo, enquanto o outro coça o saco. Não dá. Se você tá com uma sociedade assim e tá em dúvida do que fazer na sua vida, sai sem dó. Saia. Exatamente. A gente tem exemplo de amigos, né, Camila? Sim. Que estavam em sociedades assim, onde uma pessoa faz muito, a outra faz pouco. E aí não tem como. E a pessoa ficar insegura, fica né? De sair. Insustentável, né? Exato. E assim, quanto menos a pessoa faz a função dela, exerce a função dela ali dentro, eu acho que mais desanima também. Né? Sim. Porque aí como que você vai conviver diariamente com uma pessoa que não tá nem animada para trabalhar, gente? Não que seja fácil, todo dia acordar e vir pro escritório e fazer tudo acontecer. Mas tem que ser isso, né? Senão a vida também não faz mais sentido, né? Eu acho que uma das coisas também que eu aprendi muito com a Camila, e eu passei a ter uma visão diferente da advocacia com você, a Camila tem um olhar empresário pro negócio. A Camila é empresária, né? Filha de empresário, ainda tá no sangue. Ela é empresária. E eu não vi a advocacia como uma empresa,
para mim a advocacia ela era um trabalho pessoal de uma pessoa autônoma. Então eu não via como uma empresa onde você coloca... Eu sempre tive a ideia de ter um escritório com pessoas trabalhando, com pessoas de outras áreas, mas não imaginei ir montando igual a gente está montando filiais, pessoas peticionando em cada área, ter como uma empresa mesmo, ter como uma empresa. A partir do momento que a gente entende que cada um tem que ter uma função, e aí entra um pouco da parte da organização em si, né? Que Sim. Isso eu realmente é algo que eu prezo muito. Se cada um tem uma função, você tem de quem cobrar, já começa por aí, né? Sim. Porque se a pessoa tem aquela função, delegação da tarefa, então ela tem que exercer, né? Já começa por aí. Então, se as coisas não estão bem organizadas, também como que a gente vai sair para atender um cliente fora ou ir num flagrante, numa delegacia, sem saber que as coisas aqui dentro estão acontecendo da forma como tem que acontecer, né? Então, acho que isso é algo que a gente já começa nem todo mundo tem essa percepção, essa habilidade, Exato. Mas a gente pode aprender também, a gente pode desenvolver, né? Tem muitas pessoas de sucesso, né? A gente não pode negar que não tem sócios. Não, mas sabem organizar, estruturar uma empresa. Sabem delegar uma função. Ou contratar uma empresa que aplica aquela função dentro da empresa dela, que hoje Sim. é muito comum também, né? A contratar administradoras de empresa e tudo mais. E aí, quando a gente olha o escritório de advocacia com esse olhar de uma empresa, tudo, gente, é mágico. A mágica acontece. Eu até, quando a Camila vai lembrar, uma das coisas, quando nós sentamos nessa mesa aqui, inclusive, e conversamos sobre a sociedade, né, Camila? Não sei se você se lembra, você fez uma pergunta para mim, não vou lembrar as palavras exatas, mas você perguntou o que você acha que falta hoje. Aí uma das coisas que eu mostrei para você, eu abri o WhatsApp, tinha o limite do WhatsApp, não sei se hoje porque agora a gente mantém o WhatsApp, será? Mas era 1000 mensagens, então o WhatsApp quando chegava a 999 mensagens, ficava 999 mais. E eu tinha no celular 999 mais, clientes sem responder, clientes procurando, querendo contratar, de meses que nunca foram nem respondidos. Por quê? Porque não tinha tempo. Não tinha como atender, na época era presencial ainda, então você ia para uma penitenciária, você ficava uma manhã inteira dentro de uma da penitenciária, você saía meio-dia, 11h30, meio-dia, desde as 8h30, aquela manhã inteira de mensagens. Você não conseguia responder e o cliente ficava bravo. Isso comigo. Que hoje as coisas ainda acontecem muito mais rápido, eu penso, né? Porque Sim. a audiência virtual, a gente tá aqui, a gente entra minutos antes, faz audiência. Não precisa se deslocar para fora ou para outras cidades. Então as coisas acontecem muito mais rápido. Então, teoricamente, otimiza nosso tempo. Sim. Né? Mas aí a gente vira escravo do tempo. Tem isso também. Eu falei outro dia, eu falei, nossa, eu tô virando escravo do meu próprio negócio. Não pode, isso não pode acontecer. A gente não faz uma sociedade para as duas chegarem... tô exausta, vou arrumar uma sócia pra ficar exausta junto comigo. Exatamente. No início eu pensei, era isso a intenção. Funcionou. Funcionou, mas agora a gente tá querendo arrumar um terceiro. Né? Mas é muito legal isso. Brincadeiras à parte, pessoal. Porque a gente começa a estruturar as coisas, organizar, e daí a gente otimiza nosso tempo, a gente valoriza o nosso tempo. Hoje Sim. a Thaisa tem o curso. Não que ela tenha tempo de sobra, mas tem tempo para gravar o curso, para fazer o lançamento, para às vezes fazer uma viagem e aí saber que aqui tá tudo bem, tá tudo certo. E os clientes também começam a ter essa percepção, né? Sim. Era um dos nossos medos, inclusive no início. Um dos meus alunos falou essa semana no curso, esses dias no grupo, né? Nós temos o grupo de alunos. E eles falaram, uma advogada falou que ela postou numa viagem, que ela parou de postar viagens, porque ela postou uma viagem e o cliente falou assim: nossa, doutora, a senhora tá viajando e eu aqui preso, e eu aqui esperando o processo. E aí ela falou, gente, como lidar com isso? Eu parei. E eu lembro uma vez, eu tava saindo da academia 8 horas da noite, e um preso me ligou. Gente, um cliente me ligou. Preso, não liga de na cadeia, hein? E ligou o cara, tipo, o cara ser criminal, só falamos verdades. E aí o cara me ligou e falou, ô doutora, queria saber como tá meu processo. Eu falei, espera um pouquinho que eu tô saindo da academia, tô saindo aqui do treino, tá barulho, eu já te retorno. E ele pegou e falou assim, você aí treinando e eu aqui. Eu falei, eu não posso ter vida? Então, assim, o cliente tem que entender que o advogado também
tem vida. Então você não pode parar a tua vida em prol dos processos, mas eu acho que também o seu escritório não pode parar em prol só, tipo, vou viajar, meu escritório vai ficar fechado uma semana. Isso é muito complicado. Você vai perder cliente. Vai perder cliente e, assim, vai perder o controle das coisas também. Porque, pelo menos na advocacia criminal, tudo acontece muito rápido. Pode ser que na segunda-feira tenha cometido uma falta do rapaz que está de tornozeleira, na quarta, na terça, já tem mandado de prisão expedido determinando regressão cautelar. Então, assim, como que eu vou deixar uma semana os processos parados, sem ninguém olhando aquilo, monitorando, né? Ou você na sua viagem, não que a gente faça uma viagem 100%, a gente também resolve os problemas. Dono do negócio, se a gente está viajando, resolve. Mas você vai ficar também na sua viagem, imagina, precisa atender um flagrante, ou precisa atender alguém, precisa fazer uma petição correndo, imagina. Sim. E aí entra toda a questão da organização. Isso é muito legal. E aí, quando a gente começa a perguntar para as pessoas, né? Quando fala de sociedade, o que você pensa? O que você quer saber? Então, o que buscar em um sócio é esse primeiro ponto, que a gente fala sobre habilidades complementares entre eles. Acho que fazer um adendo. E um mesmo propósito. Habilidades, como você falou, ficou boa? A pessoas diferentes alinhadas para um mesmo propósito. Um mesmo propósito. E habilidades diferentes. Porque eu e a Camila, tanto eu, você e a Mari, né, de Londrina, cada uma tem a sua habilidade diferente. E uma das coisas, por exemplo, eu tenho muita... Não que a Camila não tenha. A Camila, a Mariane, falam muito bem e sabem explicar para os presos. Mas, por exemplo, a Camila é técnica. Não, a Thaisa fala a língua do povo, gente. A língua do povo. Então, assim, eu falo com eles, ok. A Camila ou a Mariane atende, eles vêm. Eu não entendi nada do que ela falou. Manda a Thaisa falar comigo. E elas explicaram certinho. Já aconteceu delas estarem fazendo parlatório, eu estar do lado fazendo outro trabalho e escutar elas falando certinho. Pois, quando eu vou atender, eles vêm falar, mas eu não entendi. Então, assim... Cada um. Então, reconhecer a habilidade de cada um. A habilidade de cada um. Porque eu acho isso muito legal. Porque, assim, eu concordo plenamente que, por exemplo, não tem necessidade das 3 fazerem atendimento. Onde já se viu, né? É a função... A Thaís, às vezes, ela começa parlatório 8 horas da manhã e para meio-dia. Porque uma das coisas que a gente tinha muita mania no início da sociedade... E eu e a Mari também, agora eu e a Mari estamos parando, descolando um pouco o umbigo, mas, por exemplo, a gente ficava fazendo tudo juntas. Ia na delegacia, juntas. Ia fazer uma diligência, juntas. No início, às vezes, se uma quer ver, um não tem tanta habilidade, quer aprender, beleza. Mas depois que já tem a experiência, você não tem que ficar fazendo tudo juntos. Porque enquanto, por exemplo, eu tô numa diligência na rua, igual hoje de manhã que eu tava lá em Paysandu, resolvendo um monte de coisa, a Camila tava aqui no escritório, passando a tarefa pro pessoal, corrigindo peça. Então, a sociedade tem que se complementar. A dinâmica, né? A dinâmica. E daí perguntam como que funciona, também é um outro ponto, e entra um pouco nisso, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu papel ali dentro e as tarefas são designadas conforme isso. As tomadas de decisões também perguntam muito como que funciona. Hoje a gente chegou num ponto, eu falo até de confiança, que às vezes eu não consigo parar para analisar um ponto específico e a Thaisa às vezes também não consegue. Então, quem para e consegue parar para analisar e tomar aquela decisão, eu já tenho confiança plena na Thaisa para que ela tome a decisão sozinha e eu assino embaixo. E eu tenho a confiança nela. Então, assim, as tomadas de decisões vão variar muito do grau também da decisão, né? Porque desde contratação de estagiário, isso aí é algo que hoje a gente já, se uma concorda, a outra assina embaixo. Mas decisões como, às vezes, mudar de escritório, abrir um novo escritório, isso já é algo mais sério, que demanda também mais recursos, mais dedicação, mais tempo. Então, a gente sempre entra num comum acordo. A gente escuta o que cada uma tem a dizer. Exato. Concordo, não concordo, eu não sou de acordo, não sou. E eu e a Camila nunca tivemos problema, né, Camila? Não. Nunca tivemos problema. Acho que a gente podia falar pro pessoal, talvez o pessoal gera dúvida, como que é dentro do escritório, como a gente, como sócios, estruturamos o escritório hoje. Eu acho que é legal a gente falar sobre a nossa estrutura aqui dentro. Tá, isso é muito legal porque, assim, a gente pega escritórios grandes e a gente, às vezes, quer copiar
achando que vai funcionar, né? Então, quando eu tirei a OAB, estava na pandemia, então entrou muito a moda do escritório digital. Então, todo mundo podia ser advogado com um computador e uma tela branca no fundo do quarto em casa. Nossa, gente. E aquilo ali... Não consigo entrar na minha cabeça. Se eu tivesse que ficar em casa o dia todo. E aquilo ali já era considerado um escritório. Eu tinha um pouco essa visão de que não precisa ir lá no escritório, né, trabalhar. Mas o contato humano ele é muito diferente. Quando você vem Principalmente na área criminal. Principalmente na área criminal. Quando você vem pro escritório e você vê que cada um está cumprindo o seu papel, as coisas fluem muito melhor. Eu acho que a pessoa tem que ver, só um adendo, sem querer te cortar. Porque, por exemplo, vamos colocar exemplos. Um advogado que atende empresarial, atende empresas. Para ele, vai funcionar muito mais ele ir até a empresa do cliente dele, porque um empresário, um grande empresário, não tem tempo de se deslocar para o escritório. Você já imaginou atender um monitorado tomando um cafezinho? Gente, não dá, eles não querem. Assim, não é nem que não quer, às vezes tem o horário da tornozeleira, como que eu vou levar o cara para tomar um café e resolver o problema dele, entendeu? Não dá, não é assim que funciona. Mas desde até da estrutura de dentro do escritório. Então a gente vê escritórios grandes com controladoria, é a pessoa que só controla os prazos. A área de cobrança, a pessoa que só faz a cobrança financeira, né? Então assim, a gente vê setores muito bem definidos. Mas às vezes na prática não é o que funciona para todo mundo. Como que funciona hoje, que é o que tá funcionando bem pra gente, né? Desde então, a gente já tentou várias formas, né? Hoje a gente prefere dividir as ações penais das execuções penais. Sim. Então a gente tem uma advogada associada e hoje uma estagiária que inclusive vai ficar o dia inteiro, porque é uma pessoa que está disponível a isso, para ficar responsável pelas execuções penais, e estagiários para complementar esses trabalhos. Então, a gente tem uma demanda que, para uma pessoa nas ações penais, não é insustentável. E as pessoas têm que aprender a delegar. Eu fiz uma mentoria terça com uma aluna, e ela falou, Thaisa, como que você consegue ter estagiário? Eu preciso, mas eu não consigo, eu não sei delegar, eu não consigo explicar, eu não consigo ensinar. Eu acho que nesse ponto também é importante, só para finalizar, né? Tá. Então a gente ter essas posições bem definidas dentro do que encaixa para o seu escritório. Não tenta copiar os outros, não adianta. Não adianta, tem que ver o que funciona para o seu. Pega referência, pega aquilo que já funcionou para os outros, ok, mas teste e o segredo do sucesso é a adaptação. Quanto mais rápido você percebe as coisas e mais rápido você se adapta, menos tempo errando você gasta. Você gasta. Então você tem que ser ágil nesse sentido. Eu mesma fui contratar... E essa é a função do sócio. Sim. O olhar clínico. O olhar clínico. Eu mesma fui contratar a primeira estagiária já no primeiro ano, a Mariane. A Mariane entrou para mim no primeiro ano, eu não tinha escritório. A Mariane tinha que estar aqui nessa gravação, porque ela ia falar assim, ela fala até hoje, eu trabalhava sem ar-condicionado no mezanino da loja. Aí tem aquele ventiladorzinho que nós doamos aqui, que o Fernando levou embora. Era o ar da Mariane. Era o ar da Mariane, aquilo lá. A Mariane, eu doei seu ar semana passada. E era o ar dela. E ela descia pra loja da minha mãe pra ficar no ar-condicionado, às vezes, coitada, porque ela acabava no mezanino. E ela tinha que levar o notebook dela, porque não tinha como fornecer computador. Só que ela foi pela experiência, pelo aprendizado, e hoje tá aí. Ela ficou comigo até ela se formar e hoje tá aí sócia. Exatamente. Então, tem muito essa questão de o que funciona pra você, né? E qual que era o assunto que legal tinha entrado mesmo? O fato que, igual eu falei, contratei no primeiro ano, porque você falou sobre se adaptar e errar, ter menos tempo errando, né? Passar menos tempo errando. E foi uma das coisas, quando eu lembro até hoje, um agente penitenciário falou pra mim, eu tava atrasando na época pra protocolar progressão de regime de uma lauda. Tipo assim, o cara contratava no dia seguinte, o cara falou, doutora, cadê minha progressão que você não protocolou? Por quê? Porque ficava tanto na rua. Não dava conta de dava conta de protocolar. E aí, um dia, um agente penitenciário falou pra mim, falou assim, por que você não contrata o estagiário? Aí eu falei, Falou assim, essas coisas pequenas ele faz, o que te impede de contratar um estagiário? Vou contratar um estagiário. E daí entra nessa questão de delegar. O segredo de delegar, eu entendo que seja
tarefas bem delineadas, comandos bem escritos, né? A partir do momento que você escreve um comando, não tem como a pessoa fugir daquilo, só que você tem que parar e escrever o comando, que isso é uma coisa que a gente trabalha aqui também. Hoje a gente tem, né, a Camila contratou um sistema, né, a gente tinha um aplicativo, hoje tem um sistema, um software, que a gente consegue também colocar as tarefas de todo mundo. Eu tô em fase de adaptação desse software, mas agora tá melhor. Mas vai fluir. Mas é igual a Camila falou, então a gente já coloca as funções, né, põe o que é de cada um tem a sua função aqui dentro do escritório. E assim, gente, e não é fácil. Mesmo assim, às vezes a gente se perde, né, Camila? Porque o delegar não é simplesmente você falar, resolve. Não é isso. O delegar é você falar, fulana, você sabe fazer isso, isso e isso. Lembra daquele caso que a gente atuou da mesma forma, né? Aqui a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. E aí você passa a tarefa para a pessoa e de acordo com os comandos que você passou, ela vai fazer aquilo, né? Sim. Agora, lógico que quanto mais a prática vai acontecendo, quanto mais processos no escritório tem, mais automático isso fica. Então, Sim. a pessoa sabe que ela tem que chegar e fazer tal coisa porque aquilo é que ela faz todos os dias, né? Então, a delegar também entra nisso, na rotina de trabalho. Nossa, daria um podcast só sobre delegar. Só sobre delegar, exatamente. É muito legal. Um ponto muito importante é essa convivência, é saber conversar, é expor, Camila, eu não gosto disso, não tá legal isso, ó, isso não tá legal, ó, a gente precisa fazer isso. E tem dia que eu tô com a macaca virada, a Camila, a gente conversou disso hoje, aí a Camila tá mais calma. Tem dia que eu vejo que a Camila tá bufando, eu tô mais calma, segura a ponta de um lado. Quando ela precisa, ela segura a ponta de outro. É igualzinho o casamento. É igualzinho. Quando um tá 80, o outro tá 20. Quando um tá 40, o outro tá 60. E é assim, não tem jeito. E daí perguntaram também, um último ponto que eu acho que é muito legal esclarecer, que às vezes as pessoas têm até medo de falar, sabe? O percentual de cotas e ganhos na sociedade. Sim. Eu gosto de uma sociedade de igual para igual, né? Hoje a nossa sociedade... Porque a gente trabalha de igual para igual. Hoje a nossa sociedade é 50-50, em Londrina é dividida em 3. Então, só que nem sempre foi assim, né? No início, quando entrou, a Camila tinha uma porcentagem menor, até porque a gente fez um período de teste para ver como ia ser a sociedade. Eu nunca tinha tido uma sócia mesmo. Ela também não sabia se ia se adaptar, como que ia fluir. Então, nós fizemos um período de teste, né, Camila? Isso. E aí também, nesse período, a gente fez a valuation da empresa, a gente viu quanto custava aquilo que a gente estava construindo, né, que já havia sido construído e o que estava sendo construído. Então, é muito, muito interessante nesse sentido para você conseguir falar, não, hoje eu tenho 50%, você tem 50%. As atribuições, hoje 50%, 50%. Quando uma tá 1%, a outra tá 99%. Isso que é o importante. Exato. Não tem esse negócio. O Pedro sempre fala, né? Quem tem sócio tem patrão. Exato. Na verdade, a gente tem vários patrões, porque todos os nossos clientes são nossos patrões. A gente recebe ordem o dia inteiro. E essa é a realidade da advocacia. E não adianta você achar, que você tem a sócia, eu vou chegar no meu escritório 10 horas, eu vou trabalhar pouco, eu vou folgar. Gente, não adianta. E quanto mais você crescer, mais trabalho vai ter, menos tempo você vai ter. E aí essa sociedade tem que estar firme e tem que ser uma pessoa que sabe lidar para poder crescer mesmo e ter o caminho do sucesso. E daí entra na última pergunta que eu separei aqui, que o pessoal também perguntou, o que faz uma sociedade ser uma sociedade de sucesso? Eu acho que é tudo isso que a gente falou junto, né? Porque a gente tá dando certo. Exatamente. E para concluir, eu vou querer fazer uma lavação de roupa suja. Camila, fala pra mim o que te irrita, o que eu mais faço que te irrita. Eu acho que eu testei essa resposta. Ai, meu Deus. Não é a bagunça. Não é a bagunça! Não é bagunça. Meu Deus, eu achava que era bagunça. Gente, a minha mesa. Vocês veem os vídeos, porque a gente eu jogo tudo pro lado. Mas papel, xícara de café, marmitinha. Vocês não estão entendendo. Não é a bagunça. Porque a bagunça, pra mim, é fácil. Eu vou lá, arrumo, tá tudo certo. Mas tem um negócio que me tira do sério, que é
procrastinar algo que tem que ser resolvido ali na hora. A Thaís, ela tem essa mania, gente. Ela é esse negócio de resolver as coisas, mas ela procrastina até quando ela pode, tá? Gente, é muita coisa, eu tenho que opinar qual que tá sendo mais importante naquele momento. Então, por exemplo, na segunda-feira eu quero deixar todos os prazos da semana alinhados até a sexta-feira. Então, a gente já pode decidir se aqui vai ser recurso ou não. Aí ela, tá, mas depois eu vejo, pode deixar que esse aí é meu. E assim, não é dela, não vai ser dela. Não vai ser dela. Ok, você quer que eu melhorar. faça a sustentação oral de fulano? Porque você vai ter outro atendimento, vai ter mais... Não, pode deixar, eu vou conseguir fazer. Aí chega na hora, Camila, você faz. Aí vou lá eu colocar a beca dela, fazer a sustentação. Mas assim, a gente se ajeita, mas eu acho que é isso, só se resolvesse as coisas com mais antecedência, eu ficaria sem mais procrastinar. feliz. Mas agora eu devolvo a pergunta. Meu Deus, uma coisa que eu fico louca com você, Camila, o pior é que... São tantas brincadeiras. Eu não sei o que da Camila que me... Porque eu sou uma pessoa que eu, às vezes, me irrito com o negócio, mas daqui a pouco passa, entendeu? Mas a Camila, uma coisa assim que me irrita, mas ela tá certa. E o que mais que me irrita é que ela tá certa, é quando ela me cobra. Aí, ó. Quando ela passa assim e fala tipo isso, Thaísa, tem que fazer tal coisa, Thaísa tem isso, Thaísa tem isso. Dá vontade de falar assim, eu sei, Camila, eu sei que tem que fazer, caramba. Thaísa, você foi fazer o pedido do fulano? Você não passou valor. Thaísa, você não sei o quê. Thaísa, você não fez isso. Thaísa, você não passou o contrato, Thaísa. Você não passou o contrato. E aí eu fico assim, com estresse de saco. E ela, pior que daí eu fico mais brava ainda, que ela tá certa. Que ela tá certa e eu tô errada. E aí eu tenho que falar assim, pô, não posso falar nada, porque ela tá certa. Ai, meu Deus. Viu, gente, é um equilíbrio, não adianta. Não adianta. E é assim isso. A gente vai seguindo e vai dando tudo certo. E é isso, acho que a gente falou bastante coisa. Hoje foi um tema mais contraído, né? A gente pôde trazer um pouco das nossas percepções. Lógico que toda a sociedade tem os prós, os contras, os defeitos, os acertos, mas o importante é que você saiba onde você está, né? Acho que isso é muito legal. Assim, eu posso dizer por mim que hoje eu sou feliz da forma como a gente lida com as coisas, com a forma como é o nosso escritório. Eu acho que isso é o mais importante, porque é algo que a gente vive diariamente. É o nosso propósito. Não, faço as palavras da Camila as minhas, e deixo para vocês que se você estiver numa sociedade que você não esteja bem, que não está fluindo, você também não tenha medo de sair. Saia, você tem que pensar em você e no seu negócio. O seu negócio tem que fluir. E a pessoa que está com você tem que ter assim, essa mentalidade de crescerem juntos. Então, pense em você, pense no seu negócio e veja a advocacia daqui para frente como uma empresa. É isso. Finalizamos mais um podcast criminal. E esperamos vocês na próxima semana. Tchau.